Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, aos professores, a qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Eu vou apresentar meu trabalho, que é um estudo de caso, que se chama Processo de Compras de Materiais na Gestão Hospitalar, que é um estudo de caso no Hospital Fictício X, na cidade de Monte Alto, São Paulo. Meu nome é Carlos César dos Santos e meu orientador é o Carlos Rodrigo Volante, da FATEC de Taquaritinga. Bom, eu escolhi minha frase do meu trabalho de Aristóteles, que é um famoso: a dúvida é o princípio da sabedoria. Bom, agora eu vou explicar do trabalho em si. O trabalho em si, eu comecei pelo resumo, bem breve. Vou explicar bem breve esse resumo. E começa o seguinte: a primeira coisa do resumo se trata dos resultados no setor de compras. Bom, a outra coisa, eu vou explicar bem brevemente também, é sobre a história da logística. Ele vai chegar no destino correto. O próximo item são as teorias do setor de compras e fornecedores. Outro item com que eu destaquei é o setor de logística e o e-procurement. O destaque que eu dou é o setor de compras, que ajuda diretamente na produtividade e nos processos hospitalares. Bom, agora eu vou falar sobre a introdução. A introdução começa com a saúde. A saúde é a integralidade e a universalidade. Outro item que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é sobre as falhas que ocasionam, principalmente no Brasil, na área da saúde, que é pelo baixo investimento na qualificação dos profissionais. O gestor é responsável por buscar a melhoria contínua. E segundo Cherubim, o hospital é um ambiente que deve operar em harmonia. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, que é basicamente quase a mesma coisa, só que a Primeira Guerra Mundial foi uma revolução maior. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe ensinamentos depois que terminou a guerra. Aí posteriormente veio o Fordismo na década de 1910, no qual veio a evolução dos carros, dos automóveis. Posteriormente veio a inovação de novos itens automobilísticos. Segundo Arnold e Cassel e Silva, a primeira coisa que tem que fazer é receber e analisar as requisições de compras. Depois, segundo passo é selecionar os fornecedores, solicitar as cotações. O quarto passo é determinar o preço certo, ou seja, o preço que vale mais a pena. E o quinto item é uma responsabilidade interna, ou seja, é emitir uma ordem de compra. Aí onde o próximo passo, o sexto passo, é onde o fornecedor se torna legal se ele tiver essa aprovação. Depois que é tudo aprovado, depois que foi emitida a ordem de compra, vem o setor de logística e acompanha a entrega. E depois que é feito todo o processo interno da empresa, que é recebido essas mercadorias, é aprovada a fatura do fornecedor do pagamento. A história e definições do compras. Bom, segundo Fernandes, desde a origem dos tempos, já acontecia mesmo que de uma forma muito incipiente essa atividade material. Ou seja, como eu já disse, ela acontecia em favor de trocas, em favor não normalmente de dinheiro, porque quem tinha dinheiro nessas épocas mais antigas eram só os ricos. O Chiavenato diz que com a Revolução Industrial provocou uma maior concorrência no mercado e melhorou as operações de comercialização dos produtos. Como eu já disse, foi na Revolução Industrial que tudo se ampliou, que tudo se expandiu. Depois que falamos tudo isso, depois que abordamos o setor de compras, qual que é realmente a definição de compras?
Bom, segundo o Council of Logistics Management, compra é a coordenação estratégica e sistêmica das funções de negócio tradicionais, bem como as ações táticas que perpassam essas funções de uma companhia. Esse gráfico resume muito bem como funciona a questão do estoque e de compras. São duas coisas que devem trabalhar juntas, junto com a logística. O setor de compras, segundo Barbieri e Mechline, as atividades de compras variam conforme o tipo de compra. E esse autor ele especifica 3, que são as compras normais de itens padronizados, são as compras emergenciais, e o terceiro item que ele especifica são compras de itens não padronizados. O fornecedor, é muito interessante explicar sobre o fornecedor, porque sem o fornecedor não existe compra. Sem o fornecedor, o produto não chega até a empresa. É o elo. Tem que existir o elo entre o fornecedor e o setor de compras, que no caso é o cliente, né? O fornecedor é a parte essencial no processo de aquisição do setor de compras, como eu disse, e disse também segundo o Código de Defesa do Consumidor. O que é um fornecedor? O segundo tópico especifica isso. O fornecedor pode ser definido como fabricante, vendedor ou prestador de serviços. Bom, agora eu vou falar sobre um pouquinho da logística hospitalar. A logística hospitalar é uma alternativa frequente da busca do material até o consumidor final, que no caso que nós estamos falando é o hospital. E é essencial para tomar boas decisões de gerenciamento de compras. E o terceiro item muito importante, que é o just-in-time. Agora eu vou falar um pouco sobre essa solução tecnológica que facilita muito o setor de compras e facilita muitas pessoas que compram pela internet, que é o e-procurement. Segundo o Amor, é a solução de tecnologia que facilita as compras corporativas usando a internet. Quais são as vantagens? É a melhoria do processo de comunicação entre a organização e os fornecedores. A segunda vantagem é o recolhimento de melhores dados que retrata com exatidão as despesas da organização. E uma terceira vantagem, no qual eu coloquei, é que a informação seja mais fiável, ou seja, mais detalhada, seja mais específica, seja mais profunda para as atividades de negociação e acompanhamento de gastos. E tem algumas desvantagens também, como por exemplo problemas culturais. Depois vem a confiabilidade. Realmente aquele fornecedor existe? Porque tem muito problema de contas hackers que invadem e querem criar outras contas para tentar manipular as pessoas e fazer golpes nessas pessoas. Infelizmente no Brasil acontece muito disso. A questão dos fornecedores, como que eu falei, a confiabilidade, tem que ter a famosa reputação, tem que tomar muito cuidado, tem que saber pesquisar, tem que ler comentários de outras pessoas. Sobre manutenção, bom, sobre manutenção, eu estou falando sobre questão de produtos que quebram, muitos produtos, como por exemplo geladeira. O hospital comprou uma geladeira, só que uma semana que passou, a geladeira quebrou. O processo de manutenção, não que não ocorre manutenção, ocorre, só que o processo de manutenção ele é mais demorado, porque foi comprado pela internet. A parte que também envolve o próximo item que vou falar, a legislação. Exemplos mais famosos são de hackers que invadem dispositivos de outras pessoas e hackeiam fotos indevidas. Simplesmente não tem punição severa para esses criminosos virtuais.
Então, a legislação brasileira peca muito nessa parte também, que é uma desvantagem do e-Procurement. Bom, o local de pesquisa no qual cito meu trabalho é uma entidade administrativa privada e com encargos cooperativos. O que são encargos cooperativos? Bom, encargos cooperativos são funções e áreas que são revezadas por pessoas dessa empresa fictícia, que ela não tem fins lucrativos, a intenção dela não é ganhar dinheiro, a intenção dela é arrecadar fundos de outras entidades, doações, pode ser doações de políticos, doações de membros, de pessoas mais ricas da classe A, e fazer com que isso seja transformado em ações para o hospital. Outro ponto no qual eu gostaria de destacar é que a empresa no qual eu pesquisei é de médio porte, que ela tem internação, urgência, emergência e ambulatório. Bom, os pedidos de compras, como funciona um pedido de compra? Quais são os processos, né? Deverão ser emitidos via sistema, e muitas empresas são assim já, com esse avanço, e deve conter as seguintes informações: nome e setor do solicitante, assinatura do responsável do setor, caráter de compra, código do sistema se tiver, e descritivo dos produtos, que é o nome do produto bem especificado. Quanto mais especificado, melhor para a conferência e também melhor para a compra desse produto futuramente. Quantidades, verificar as quantidades, a marca dos produtos e fontes de pesquisa. Como funciona o pedido de compra e prazo para a conclusão de compra? Se divide em seguintes gêneros, como nós especificamos anteriormente, se divide em programada, dentro de alguns dias, mais ou menos em torno de uma semana, ou emergencial, que no caso tem que ser de fato imediato, de forma imediata, no máximo 3 dias. E as cotações, como funciona de fato? Eu especifiquei nesse gráfico, bem simples, tá? Um passo a passo. Seleção de fornecedores, tipos de cotação, depois vem a cotação, análise de propostas, emissão de autorização do pedido, efetivação do pedido, comprovação almoxarifado e fim. Acabou. Esse fim aí acaba o processo de compras, tá? E para terminar, conclui-se que o estudo feito é importante para que o profissional, principalmente na enfermagem, busque a preparação adequada para enfrentar os desafios do dia a dia e que o mercado propõe, que o mercado disponibiliza. Que os profissionais sejam mais flexíveis e acessíveis a novas informações. A busca de conhecimento é sempre importante. No hospital, você, na maioria das vezes, vai trabalhar com as palavras urgente, emergente, trabalhar sob pressão, tem que estar preparado para aquela função especificamente, porque você trabalha com vidas, você trabalha com pessoas, você trabalha muitas vezes, você deveria pensar que em vez de ser um paciente normal, pode ser sua mãe, seu pai, seu tio, você tem que pensar desse lado, sentimental já. Pensando com que a morte não seja programada, mas sim que a vida, que a restauração daquela pessoa, que a cura daquela pessoa seja realmente concluída. Mas desde que o profissional tenha consciência de que o conhecimento dele seja transformado em boas atitudes, em atitudes com que faça aquele paciente ter autoestima, com aquele paciente fique mais aliviado com aquela doença, sinta menos dor. Porque muitos hospitais estão desestruturados porque profissionais estão mal adequados para aquelas funções. E para finalizar, o meu trabalho é para demonstrar a maneira prática de fundamentos de gestão, que no caso é hospitalar, de gestão hospitalar.
Então, o setor de compras funciona dessa maneira. Existem diferenças nos hospitais? Existem. Meu estudo de caso eu coloquei com que a maioria trabalha, mas não quer dizer todas. Tá? E agradeço para quem está assistindo esse vídeo, para quem apoia o meu trabalho. Agradeço de coração, um abraço e fique com Deus.